Conhecida popularmente como cobreiro, a herpes zoster é uma doença infecciosa que causa muitos transtornos para o portador. E segundo o Sistema de Informações Hospitalares do SUS, a cada ano registram-se cerca de 10 mil internações causadas por complicações do vírus varicela zoster. Se interessou pelo assunto? Então não saia da frente da TV, porque o Viva Saúde já está no ar. O tema do programa de hoje é a herpes zoster e quem vai falar e explicar melhor para você de casa sobre essa doença que incomoda muita gente é a dermatologista Ilka Ribeiro. Ilka, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada pelo convite e pela oportunidade de levar um pouquinho de informação sobre o herpes zoster. E o que é essa enfermidade que acomete uma boa parte da população brasileira, Ilka? Então, o herpes zoster, ele é uma doença provocada por um vírus. Esse vírus é o mesmo vírus que causa a conhecida catapora, que é a varicela. Normalmente, ele acomete a pele e o sistema nervoso. Então, o paciente vai ter acometimento da pele com uma área avermelhada, vai ter vesículas, bolhas, e essas bolhas elas se rompem facilmente. Como tem um conteúdo líquido no seu interior, esse conteúdo ele vai se ressecar e vai formar uma camada de crosta naquela área. Então, na pele é isso que o paciente normalmente vai apresentar. Mais comumente na face lateral do tórax, sempre unilateral, só um lado do tórax. Além disso, o comprometimento nervoso vai levar o paciente a ter um quadro de dor local, queimor, ardor, e normalmente a queixa principal do paciente é a queixa da dor, que ela pode ser de intensidade bem forte e bastante duradoura. Por isso a importância de você tratar precocemente o quadro para não evoluir com essa dor que pode persistir até anos depois da doença. Ela também pode ser confundida com outros tipos de herpes, a zoster, porque acho que de comum só tem o nome, né? Herpes, no caso. O nome e o grupo do vírus. É uma grande família de vírus que ele tem uma subdivisão. Então, o mais comum, que a população quase toda, 90% das pessoas tem esse vírus, é o herpes do grupo 1 e 2, herpes simples, tipo 1 e 2. E o menos, o que a gente está tratando, que é o herpes zoster, que é o tipo 3, herpes vírus humano tipo 3, do mesmo grupo, mas com manifestações clínicas diferentes. Tem gente que costuma furar as bolinhas para secar mais rápido. Isso é prejudicial? É bem prejudicial porque você deve deixar intacta, deixar a doença evoluir naturalmente, porque se você manipula ou furando ou coçando, você tem um risco de fazer uma contaminação secundária, ou seja, levar bactérias para aquela área. E aí você pode ter o risco, com uma infecção secundária, de deixar uma lesão mais profunda e ela evoluir com cicatriz permanente depois. Então, deve deixar a doença evoluir sozinha, sem interferência de furar, de coçar, nada. Você falou da pele, né, avermelhada, aquela dor intensa, e ela costuma se manifestar realmente em várias partes do corpo. Fala um pouquinho sobre a herpes oftálmica. Ela pode causar danos permanentes aos olhos? Pode levar, se o paciente não for tratado inicialmente. Então, até 48, 72 horas, se iniciando o tratamento, o paciente pode evoluir com lesão, ou com uma lesão que vai melhorar totalmente tanto a parte da pele quanto a parte neurológica. Se passaram mais horas, mais de 72 horas, para iniciar o tratamento, ele pode evoluir até para uma cegueira, dependendo da intensidade do quadro. Ilka, em relação ao vírus, o que pode desencadear a reação dele no nosso organismo? O que pode... Porque você falou, né, que o vírus ele está incubado, digamos assim, no nosso corpo. O que pode ativar esse vírus? Então, qualquer situação que vá alterar a minha imunidade, diminuindo a imunidade. Então, uma situação de estresse mais intenso, uso de medicações, por exemplo, corticosteroides ou outros imunossupressores que diminuem a minha imunidade, um paciente diabético que normalmente tem a imunidade já comprometida, qualquer situação que leve a uma baixa da imunidade vai fazer com que esse vírus que você adquiriu há anos atrás e está guardado no seu organismo, no sistema nervoso, ele vá se manifestar. Sai do sistema nervoso e vai até a pele, causando quadro inflamatório, de dor e lesão cutânea. E as pessoas, já que você falou, né, nesses sintomas, a quais sintomas as pessoas devem estar atentas? Quais são aqueles que dizem,
entre aspas, a herpes? Eu estou aqui, eu estou no início de uma crise, enfim, explica pra gente. Então, normalmente, o quadro de dor, ela precede as lesões cutâneas. Então, se você percebe que, de repente, apareceu uma dor intensa, que não melhora com medicação comum e que ela persiste por mais de um dia, então é um sinal de alerta que até as pessoas normalmente procuram o médico quando já está com a lesão cutânea. Que aí é o grande erro. Quanto mais precocemente procurar o médico, principalmente o dermatologista, melhor. Então, você precisa saber quais são os sintomas. Primeiro, dor. Depois de um dia, 2, já vão ter lesões cutâneas, já está na fase mais tardia. Então, a dor é o principal sintoma de alerta. Eu gostaria que você falasse sobre as principais causas de contágio, mas não agora, porque nós vamos para um pequeno intervalo. Em instantes, voltamos com muito mais informações aqui no Viva Saúde, falando sobre herpes zoster. Não sai daí.